Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar para vocês aqui de algo lamentável, que a gente viu acontecer na noite do dia 17. Reinaldo Azevedo, jornalista que é assistido por muita gente, ele é hoje basicamente aí quase que um porta-voz do governo na imprensa. Ele pediu a demissão do ministro da Previdência, Carlos Lupe, por conta do enfrentamento que o Lupe está fazendo contra o sistema financeiro. Vamos trazer informações sobre isso aqui. Agora, o Reinaldo Azevedo, eu vou mostrar a incoerência do cidadão, porque agora o Lula tem o Lupe tomando decisões que, neste momento, a gente está vendo, contrariou o governo, mas lá atrás, quando foi o Mandetta, aí a posição do Reinaldo Azevedo era diferente. E só para verem o ponto que a gente chegou, o Amoedo, todo mundo sabe que é um liberal, postou nas redes sociais que o governo deveria rever essa decisão tomada pelo Conselho, não é pelo Lupe na canetada, pelo Conselho, e agora parece que vai se encaminhar para isso. Vai ter uma reunião entre o Haddad, Rui Costa e o Lupe na semana que vem. Então quero trazer essas informações, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva. Quando eu parei para gravar, estava quase alcançando 139 mil inscritos. E a sua ajuda pode ser importante se inscrevendo, deixando like, dislike se não gostar. Comenta aqui embaixo, compartilha, tudo isso é fundamental, pessoal. Então é o seguinte, Reinaldo Azevedo decidiu pedir a cabeça do Lupe. Eu assisti o vídeo, o corte que foi divulgado lá no canal da Band, e o título é: Lula deveria demitir Lupe pelo método, não pelo mérito. Esse programa foi ao ar no dia 17, eu assisti, ele faz piadinha, ironiza que o Lupe parece uma mônada, tem que entender que faz parte de um governo que teria baixado os juros numa canetada, o que é uma mentira, porque foi uma decisão do Conselho Nacional de Previdência Social. Foram 12 votos favoráveis, 3 votos contrários, então isso foi debatido, foi discutido. Não é que o Lupe amanheceu e falou: nossa, eu acho que eu vou diminuir o teto dos juros cobrados dos aposentados e pensionistas do consignado. Não, não foi assim. Teve uma discussão interna e aí foi decidido, foi votado. Então a maioria achou por bem fazer essa redução no teto. E aí a taxa, cada banco cobra o que quiser, desde que abaixe esse teto. Não é que o Lupe agora também, o Conselho está querendo, cada banco vai praticar essa e aquela taxa. Não, o teto já existia, só teve uma redução. Aí o Reinaldo se queixa que o Lupe tomou decisão sem consultar o Ministério da Casa Civil, Planejamento e Fazenda. Mas o Lupe, quando foi indagado sobre isso, disse que informou sobre essa decisão lá na reunião ministerial que teve, do Lula com os demais ministros. O Haddad ligou para o Lupe tentando convencê-lo a não fazer isso. Olha lá, um ministro petista ficando contra a redução numa decisão do Conselho. Foi aprovado, insisto nesse ponto, não é canetada, estão insistindo nisso. Aí alguém pode dizer assim: mas o Lupe tinha que ter tido o aval de todos, Casa Civil, Planejamento, Fazenda, do Lula, de mais não sei quem. Peraí, eu pergunto, qual que é o impacto orçamentário dessa decisão? Zero. O governo vai ter que subsidiar porque essa operação vai dar prejuízo para os bancos? Não, não vai. Eu vou mostrar daqui a pouco para você. Então, não tem impacto nas finanças do governo. Tem impacto porque causa desconforto nos bancos privados? Normal. É normal a gritaria deles. O que não é normal são os bancos públicos entrarem na onda dos bancos privados e suspenderem o crédito para os aposentados e pensionistas. Os bancos que não tomam prejuízo com isso aqui no patamar que foi colocado, não. E eles tiveram 100 bilhões de lucros no ano passado, praticamente aí, boa parte disso nas costas dos aposentados. Então não tem nada de absurdo no que foi feito e votado pelo Conselho com um placar folgado. Mas tinha que ter pedido a bênção pro Haddad, mais pra Tebet. Isso é conversa de governo burocrático, insisto. Se isso aqui tivesse algum impacto no orçamento, como eu acabei de falar aqui, tudo bem. Fala, não, aí realmente vai impactar, você tem que... De onde vai vir o dinheiro, Não é o caso. E mais, talvez, o Lupe achou que num governo dito progressista, dito de esquerda, o apoio a essa medida seria automático. Até porque o Lula, tá dia sim, dia também, reclamando dos juros altos. A Gleisi Hoffmann reclamando dos juros altos praticados pelo Banco Central. Aí quando o Lupe decide fazer a redução dos juros onde pode ser feito sem ter que depender da boa vontade do presidente do Banco Central, aí tem todo esse escarcéu aqui, tem essa paciência. Mas Reinaldo Azevedo, então, detalhe, considera que o Lupe está certo na demanda, mas que errou no método. Porque, de alguma forma, tem aqui uma espécie de um ministro batendo de frente com o governo. Será que dá para a gente considerar assim? Vamos supor que sim. Aí, o Reinaldo Azevedo, quando o Mandetta foi demitido, lá em 2020, disse o contrário. Eu vou colocar a thumb aqui. Eu assisti esse vídeo quase meia hora, então não vou colocar aqui. Na época, o Reinaldo disse que o Mandetta foi demitido por fazer a coisa certa. Tipo, agora ele está cobrando a demissão do Lupe. O Lupe, ele considera que faz a coisa certa da forma errada,
O Reinaldo, então, na época, falava: ó, o Mandetta foi demitido porque fez a coisa certa, só que na ocasião, o Bolsonaro, segundo o Reinaldo, errou ao demitir Mandetta, mas agora ele cobra a demissão do Lupe. Então, cadê a coerência, Reinaldo Azevedo? Né, o Mandetta, na época, batia muito de frente com o governo. Né, o Bolsonaro, né, ia numa linha negacionista, o Mandetta tentando seguir ali o que a ciência colocava naquele momento. E aí, então, digamos que o Mandetta e o Lupe têm semelhanças ao, né, supostamente bater de frente para ficar ao lado do que é certo. Mas na cabeça do Reinaldo, Bolsonaro errou ao demitir o Mandetta e o Lula acertaria ao demitir o Lupe. Vai entender, mas é zero surpresas em se tratando de Reinaldo Azevedo, versão 2021 para cá, que virou uma espécie de porta-voz do Lula na imprensa, porta-voz do mercado ele sempre foi, salvo um ou outro momento de lucidez. Reinaldo é um liberal, tem todo o direito de ser, então dá para entender por que ele quer Lupe demitido. Aí alguém pode até pensar, mas como assim o Reinaldo liberal sendo porta-voz também do governo Lula? O Lula não é um governo de esquerda? Olha, eu vou recorrer a um tweet do Fernando Horta, jornalista, lulista roxo, atacou Ciro até não poder mais na campanha por causa do voto útil. Ele postou o seguinte no dia 17: viramos um governo de direita com 2 pitadas de amor ao pobre. Parabéns aos envolvidos. Bom, quem quiser reclamar, reclama com ele. Eu tô só apenas aqui transmitindo porque a gente vem alertando sobre isso aqui, né? É uma rendição, até por conta da forma como venceu as eleições, a tal da frente ampla ficou ampla demais. Agora, qualquer coisinha que vai fazer desagrada setores que apoiaram o Lula na campanha e esses setores cobram a fatura. Cobram a fatura, ficam nervosinhos, aí suspendem a linha de crédito. É assim que funciona. Né? Venceu daquela forma, vai ser difícil governar de uma outra forma. Lula tem chance de mudar isso? Claro que tem, e eu cobro aqui é para que mude. Eu não cobro aqui que eu torço para dar errado. Já disse aqui várias vezes, eu torço para dar certo. Quando um governo dá errado, isso é ruim para o país, é ruim para as pessoas, em especial as mais pobres. Então eu torço para dar certo, a gente cobra nesse sentido. Então Lula tem 3 anos e 9 meses, alguns dias, para mostrar, né, que dá para fazer diferente do que está sendo feito, deixar um legado positivo. Né? Não dá para você tentar convencer o mercado não quer ser convencido. A Faria Lima não está lá para ajudar as pessoas, ajudar o povo, ela está lá para lucrar e cada vez mais. Então ela tem que ser enfrentada. Agora, se não dá para enfrentar em todas as frentes, que se enfrente agora, em defesa dos aposentados. O governo tem bancos públicos para forçar a concorrência. Então é inacreditável você observar argumentos. Não, mas é porque primeiro o governo tem que fazer o dever de casa. Isso aqui eu estou ouvindo de progressistas. Não, tem que criar as condições. Aí você pergunta assim, que condições? Você vai observar, olha, é um discurso que caberia muito bem na boca de alguém do Partido Novo. Não, tem que cortar gastos, né? Tem que cortar isso, fazer aquilo, austeridade fiscal, que não sei o quê. Olha, isso para mim é um escândalo ver o que a Caixa e o Banco Brasil estão fazendo. Porque os bancos privados, eu imaginei que fosse ter essa retaliação, faz parte. Mas assim, ver a Caixa e o Banco Brasil entrando nisso, não seguindo a decisão do Conselho, né, é um negócio surreal. Né? Eu até lanço um desafio. Duvido que se a Caixa e o Banco Brasil aceitarem operar, né, a 22% ao ano, quase 23%, né, duvido que os bancos privados não mudem de ideia e decidam continuar operando também a linha de crédito com esse teto de 1,7. Por quê? Porque dá lucro. Tem 4 bancos que estavam operando já antes disso. A Caixa estava 1,85. Opa, não dá para reduzir 0,15 pontos ali do que vinha sendo cobrado? Né? Mas não, que isso, se for 1,7 fica inviável. Sabe quem falou isso? O Amoedo. O que o Amoedo disse? Que é o mesmo discurso de uma galera agora aí que se diz esquerda, está replicando. O Amoedo. Dia 13/3, Conselho da Previdência limita os juros do crédito consignado de 2,14 para 1,7 ao mês. No dia 16, bancos que ofertam 70% do total de empréstimos para aposentados suspendem a oferta desse tipo de crédito que ficou, na fala dele, inviável, que eu acho que é uma mentira. Resultado, aposentados terão que recorrer a empréstimos mais caros. Esse resultado aqui não existiria se Banco do Brasil e Caixa entrassem pesado no jogo, né, oferecendo para os aposentados abaixo de 1,7. Aí, como é que ele finaliza? O governo precisa rever a decisão. Quem diria, o governo então vai seguir as orientações de neoliberais, um deles aqui, Amoedo, foi divulgado que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, convocou para o começo da semana que vem uma reunião com Haddad, da Fazenda, e Carlos Lupe, da Previdência Social. E eles vão tentar chegar no meio termo, nem o que foi colocado agora, nem o que era antes. É assim, de todo jeito, eu insisto, no que foi colocado agora não é um negócio absurdo, não. Ah, não, mas tá abaixo da Selic, então o governo tem que subsidiar. Não tem.
Né, o que foi colocado aqui agora é para você impedir os lucros exorbitantes, porque lucro vai continuar dando. Mas vamos ver o que vai dar nessa reunião. Mas é claro que mesmo a decisão sendo tomada por um conselho, se ela for revista, vai acabar enfraquecendo o ministro da Previdência, que é o Carlos Lupe. E aí vai acontecer o quê? Será que ele pede para sair? Será que ele vai ser demitido, como sugeriu aqui Reinaldo Azevedo? Olha, né, sinceramente eu não sei, né, mas eu prestei solidariedade ao Lupe, fui nas minhas redes sociais, disse lá e repito aqui, toda a minha solidariedade ao ministro Lupe. O que acontece neste momento é muito grave para que eventuais discordâncias nos impeçam de estar ao lado dele nesta luta contra os interesses do sistema financeiro e de setores do governo Lula rendidos a estes interesses. Muitos dizem que Lupe deveria entregar o cargo. Eu penso que, já que aceitou o ministério, que fique até ser demitido por Lula, sempre lutando pelo povo. Aos poucos a ficha vai caindo para muitos sobre quem realmente está ao lado dos mais pobres e quem está ao lado dos banqueiros. Bora para cima. Então insisto aqui, por mim, que ele fique. E se o governo não quiser mais, que arque com os custos de uma demissão e que se escancare de uma vez por todas aí a rendição do governo atual, algo que eu lamento, não comemoro isso não. Eu gostaria de ver o governo enfrentando, não só no teatro, de ficar a Glaze falando aqui e ali, mas também na prática, porque o que fala tem uma importância? Tem, você ajuda a mobilizar, conscientizar as pessoas, mas o que importa é a caneta, e a caneta, nesse momento, foi utilizada da forma correta e está enfrentando resistências dentro do próprio governo, o que eu lamento, como lamento o silêncio vergonhoso de muitos que se dizem progressistas, deputados, estão calados, não dão um pio sobre isso, salvo algumas boas exceções. Dentro do PDT eu destaco aqui 4 nomes que até quando eu parei para gravar esse vídeo tinham se manifestado, né, a favor do Lupe, que é o Cid Gomes, senador, André Figueiredo, deputado federal e presidente em exercício, já que o Lupe está licenciado por ser ministro, deputado federal Pompeu de Matos e deputada professora Gorete, que é do Amapá. Eu fiz questão de divulgar esses nomes, né, e também o que eles postaram nas suas redes sociais. Pessoal, então é isso, a gente fica por aqui, sempre assim, cobrando o que tem que ser cobrado, elogiando, eventualmente defendendo o governo de uma eventual fake news quando é compartilhada pela extrema-direita. Esse é o meu papel aqui e eu peço que quem puder ajuda, compartilha para que mais pessoas venham, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.